Graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecido a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede e aqui fazermos menção da Semana Santa, a Páscoa do Senhor. E eu quero dizer assim, eu estava conversando com uma pessoa evangélica de muito tempo, e então ali eu comecei a meditar e falei a respeito de que a Páscoa originalmente, e pela lei, pelas escrituras, ela seria celebrada no sábado e não no domingo, como nós celebramos. E então a pessoa redargue, mas é no domingo, afinal de contas é domingo de Ramos. Eu disse sim, é domingo de Ramos, porém a Páscoa originalmente é no sábado. Os hebreus celebram elas no sábado. Eles guardam, não estão celebrando como era antigamente. E aí então ela me perguntou do nada, o que é a Páscoa? Pois bem, talvez não seja somente ela que tenha esta dúvida ou falta de conhecimento do que é literalmente a Páscoa. A palavra originalmente significa passar por cima com o intuito de poupar, de perdoar. Então a Páscoa é uma passagem onde há perdão. E aí então nós vamos lá em Êxodo capítulo 12 e nós vamos ver a instituição da Páscoa. A Páscoa é uma instituição, não é um mero capricho, não é simplesmente uma solenidade, uma festividade. Deus instituiu porque o povo estava preso, o povo hebreu estava preso no Egito, no cativeiro, como escravos, e então eles clamaram a Deus, e Deus mandou que Moisés fosse e tirasse o povo. Então, nós conhecemos a história das pragas, e quando chega no ápice, que seria a 10ª praga, a morte dos primogênitos, então Deus manda que Moisés fala, olha, no dia 10 do mês de abril, vocês vão lá e separem, cada família separe um cordeiro, ou um cabrito, macho de 1 ano, sem mancha nenhuma, sem impureza nenhuma, separa ele por 4 dias. Depois desses 4 dias, à tarde vocês vão e sacrificam. Peguem um isopo, peguem uma esponja natural e assinala os umbrais e as vergas da porta. Ali, com o sangue deste animal, vocês vão comer a Páscoa apressadamente, com ervas amargas e pão sem fermento. Só isso, e vocês vão comer amargamente como quem tem que sair para uma viagem. Estejam todos preparados. Então eles prepararam a Páscoa. Quando chega no verso 29, Moisés ordena aos anciãos, escolhei para vós o cordeiro e sacrificai a Páscoa. Bem, já trazendo aqui para o Novo Testamento, João Batista estava batizando no Jordão e suas adjacências, e o povo concorria a ele. Vem Jesus e é batizado por João, e então, no outro dia, quando Jesus vinha caminhando, se direcionando para João, ele brada, ele dá um grito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi apontado por João, o Batista, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós escolhemos Jesus para ser o nosso Cordeiro Pascual. E nós escolhemos ele como Cordeiro para que fosse a nossa Páscoa. E é claro, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo cita isto. Ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, a nossa passagem, Deus passa por cima, nos perdoando como perdoou os hebreus. Onde tinha a marca do sangue nos portais da casa, o anjo destruidor passou e não feriu ninguém.
Mas aonde não tinha este sinal, o sinal do sacrifício do cordeiro, todos os primogênitos morreram. Fosse dos egípcios, fosse dos animais, e talvez até algum judeu que não tivesse vigilante. E hoje, para nós celebramos a Santa Ceia, que foi na última Páscoa que Jesus participou. Ali ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E ali Jesus começa a fazer um sacrifício, ele manda que os discípulos vão na frente, preparem o sacrifício, preparem a Páscoa, preparem o cordeiro, e ele desce com os outros demais discípulos e participa da Páscoa. Estando ainda comendo a Páscoa, ele pega um pão comum. Ali não diz que era um pão asmo, mas ele pega um pão e ele pega vinho. E então ele dá o pão, o que tinha antes era pão asmo, para comer junto com a Páscoa, mas agora ele dá o pão e dá o vinho, que não consta na Páscoa. Ali ele diz: tomai e comei. Isto, ou seja, aquele pão, ele diz: isto é o meu corpo. O sacrifício foi feito, Jesus morreu. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele pega o cálice, reparte com os discípulos e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Bebei dele todos. E assim ele institui a Santa Ceia. A Santa Ceia não é uma mera simbologia, a Santa Ceia não é uma mera festividade também mensal, que no nosso caso nós fazemos por mês. Há outros segmentos do cristianismo que fazem quantas reuniões eles têm, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo morreu por nós. Ele fez o sacrifício, ele se entregou, ele foi imolado, o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário. Tome deste sangue e unta os umbrais da tua casa. Assim o destruidor não passa. Você vai ter vida eterna. Celebre com alegria a Páscoa, que na verdade seria no sábado, celebrada no domingo. Eu acredito que isso para nós não tem significado algum de diferença, mas celebre sabendo que foi Cristo quem morreu. Não foi um coelhinho que botou ovo de chocolate. Cristo morreu por mim e por você. Cristo é a nossa Páscoa. Celebre com alegria e que Deus resplandeça a sua luz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.